Bom dia, irmãs e irmãos, tudo bom? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês essa manhã de domingo. É muito bom estarmos mais uma vez juntos, adorando, louvando, glorificando ao Senhor Todo-Poderoso. Neste domingo, nós vamos para a nossa segunda lição da revista. Boa parte dos irmãos já receberam as revistas, outros ainda não receberam, uns a revista a caminho via os correios, outro eu não tive condições de deixar em todas as casas, mas alguns já receberam. Então hoje nós vamos para a lição 2 de nossa revista, tá certo? Nós continuamos, iniciamos, semana passada a revista O Prazer de Viver, e aí são lições pautadas na existência humana, voltado para a ideia do saber viver a existência humana na presença do Senhor Todo-Poderoso. E hoje nós vamos continuar com as nossas lições. Nós vamos para um louvor, vamos ouvir um louvor. Após o louvor, nós voltamos para orarmos e darmos sequência à lição desse domingo. Vamos louvar ao Senhor. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera sua mão, Deus cuidará de ti. Na provação, Deus cuidará de ti, socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar, Deus cuidará de ti. Deus cuida.
cuidará de ti. Pois bem, irmãs e irmãos, vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela manhã deste domingo, pela lição dessa manhã, que nos ensine, ó Deus, a olhar para a Tua Palavra e possamos compreender em Tua Palavra como podemos viver a nossa existência, como podemos aproveitar ao máximo em Tua presença a nossa existência. Te louvamos por tudo e pedimos que nessa manhã nos ensine através do estudo de Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs e irmãos. Pois bem, nós vamos para a lição 2 da nossa revista O Prazer de Viver. Essa é uma lição que traz um tema muito específico chamado O Quarto Casal, Intimidade Prazerosa. É uma lição que, dentro de um contexto geral, nos aponta para a vida sexual, as intimidades de um casal, de um homem e de uma mulher. É interessante que na minha adolescência, ali pelos anos 80, na igreja, nós vivíamos uma efervescência de estudos bíblicos voltados para a juventude que falavam da intimidade de homens e de mulheres, a intimidade da juventude. Eram estudos que apontavam para o namorar, como tratar, como lidar com a questão da sexualidade. Isso era muito comum nos anos 80 na igreja evangélica de um modo geral. E 2 livros eram lidos assim, bem concorridos. Um mais conservador, mais puro que um diamante, e um livro que falava das questões da sexualidade um pouco mais aberto, que era Uma Bênção, chamada Sexo, do bispo Robson Cavalcante, da Igreja Anglicana. Esses eram 2 textos que vinham e muitas vezes despertavam uma relação de amor e ódio na juventude, porque como era conservador, o outro era mais aberto, isso gerava uma certa briga vamos assim dizer, uma briga teológica entre a juventude. Era interessante isso, mas era uma discussão que ficava na juventude. A igreja discutia no âmbito dos encontros de jovens, dos encontros de mocidade. Normalmente um homem casado que vinha trazer aqueles estudos para essa juventude. Em alguns casos específicos, havia alguns encontros de meninas, das moças solteiras, que tratavam assuntos voltados à sexualidade para moças solteiras. Passada essa fase, quando havia o casamento, não se falava mais da questão da sexualidade entre casais, até porque não era uma demanda. Já estavam casados, os hormônios, né, o desejo da juventude estava resolvido na questão do casamento. Qualquer outro problema que se tivesse era tratado ou na intimidade ou com muita, vamos assim, muito raro, por uma questão pastoral, onde o pastor e a esposa tratavam dessas questões juntamente com alguns casais. Isso durante muitos anos foi assim. Nos anos 2000, nós passamos a ter uma outra demanda. Talvez os casais que tinham sido jovens na época dos anos 80, agora já vivendo a sua vida conjugal, a vida de casados, passaram a trazer de volta a demanda dos estudos da sexualidade e do casamento, da vida sexual do casamento, para as igrejas. E aí começou toda aquela onda dos encontros de casais, em que essas temáticas eram trazidas. E aí surgiam alguns especialistas, inclusive especialistas que tornaram-se grandes palestrantes nacionais, youtubers, indo a programas Jô Soares, programas dando entrevista por aí. Tem um pastor bem famoso aí que segue essa linha. E isso tornou-se, tanto para protestantes como para católicos, um ponto-chave, porque tratar dessa questão era importante para manter a família unida e impedir com que aventuras
sexuais fora do casamento acontecesse, era preciso que essa demanda fosse estudada na igreja. E aí surgiu esses encontros de casais, essas palestras. Numa geração, ali por volta dos anos 2000, isso foi muito forte nas igrejas e ainda isso é forte em algumas comunidades. Por que eu estou traçando esse mapa com vocês? Porque muitas vezes nós, ou na juventude, ou em nossa já uma certa maturidade da vida, trazemos assuntos para a igreja, trazemos demandas para a nossa vida religiosa, para a vida comunitária religiosa, demandas reais e concretas. E é preciso com que a igreja cristã esteja atenta a essas demandas que surgem todo o tempo em nossas comunidades. Esse é o primeiro ponto, daí eu fazer esse apanhado histórico com vocês. É preciso que tenhamos esta, vamos assim dizer, essa sensibilidade para percebermos o que acontece no entorno da igreja e assim a igreja possa trazer respostas para estas demandas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero pensar com vocês é dentro de nossa realidade de Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, onde nós temos viúvas, viúvos, casais já maduros, pessoas já com mais 60 anos, 70 anos. Por que tratar, por que falar de um tema voltado a essa intimidade prazerosa que é o quarto do casal? E é justamente isso que eu quero pensar com vocês. Será que a nossa realidade, a nossa geração, que faz parte da nossa demanda enquanto Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, também não tem demandas nesse sentido ou em qualquer outras áreas da vida que muitas vezes nós não tratamos ou deixamos de lado porque isso não é muito legal tratar? Será que não está na hora de nós, enquanto igreja, estarmos atentos às demandas reais da existência humana dentro da faixa etária de nossa comunidade religiosa, de nossa igreja? Como podemos pensar a Escritura a partir dessa realidade? Pois bem, eu quero pensar com vocês um pouco sobre isso dentro deste olhar, o olhar da nossa realidade, da realidade desta nossa população de eclesianos em nossa igreja. Não vou seguir a linha exata da revista, que talvez seja para um grupo de uma faixa etária específica. Mas eu quero pensar em nossa realidade de Igreja Presbiteriana Unida do Salvador. Vou usar o mesmo texto central, que é de Eclesiastes 9:9. Em Eclesiastes 9:9 nós encontramos assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Esse texto aponta para o prazer humano, para o gozar, para o aproveitar, para o viver a vida prazerosamente. E aqui eu quero trazer a nossa primeira, quero chamar a atenção disso. É preciso que nós, enquanto cristãos e cristãs, possamos entender que a nossa existência deve ser uma existência prazerosa, aproveitando os prazeres que a existência coloca diante de nós. E esses prazeres com responsabilidade. E qual é a responsabilidade? Está diante do Senhor. Tudo que façamos, façamos para a glória de Deus, né? Vamos lembrar aqui de 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. O nosso prazer é estar na presença do Senhor. Então, vamos aprender a aproveitar os prazeres a partir desse referencial, estar na presença do Senhor. Não é pecado aproveitar a vida, não é errado aproveitar a nossa existência, gozar a nossa existência. Vamos tirar de nós esse peso, um peso que nos foi colocado durante a nossa existência, durante
o nosso aprendizado, o nosso processo de discipulado cristão, nos colocou um peso de que nós, enquanto cristãos, não podemos aproveitar a vida, termos alegria, sermos felizes, curtirmos a nossa existência, porque o prazer, a alegria, o sorriso, isso está, não é para o cristão. Então, um cara sisudo, né? Aquela cara sempre fechada, não pode sorrir. Não, a vida é para ser vivida prazerosamente. O texto de Eclesiastes já coloca isso. Goza a vida com a mulher que amas. Aproveite, porque estar na presença de Deus já é muito bom. E quando Deus nos chama para sermos homens e mulheres para o servi-lo, somos chamados para servi-lo. E é servir com alegria. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, diz o salmista. Então, viver a vida, ter prazer na vida, com alegria. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. E aí, quando a gente adentra a questão dessa intimidade do casal, nós vamos entender, antes de mais nada, que nós precisamos ter em mente, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e somos uma só carne. Homem e mulher, chamados para viver enquanto casal, são chamados a viver uma só carne. Deus cria homem e mulher da mesma essência. Então, quando Deus, na ordem ali do Éden, diz, olha, sejam uma só carne, os dois são uma só carne, o texto da narrativa da criação aponta para essa ideia de ser da mesma essência. Então, deixa homem, pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. A ideia de vivermos a partir somos criados da mesma essência, somos chamados a viver a partir da mesma realidade, da realidade do Senhor presente em nossas vidas. Então, entender que nós somos uma só carne. E se nós somos uma só carne, o que nos dá maior prazer à nossa existência também deve gerar prazer à existência daquele e daquela que Deus nos colocou como parte da mesma, formados da mesma essência, nos colocou como uma só carne. Então, pensar na ideia de ser uma só carne é pensar na ideia de vivermos juntos a alegria do outro. Sentirmos prazer em perceber que o outro também está feliz, o outro também está alegre. E aqui extrapola essa perspectiva da sexualidade, adentra também, mas passa isso, que toda a existência humana está ligada a essa ideia do prazer. Então, quando homem e mulher, ambos da mesma essência, são a sua carne, não há superioridade, não há ninguém acima de ninguém, não há a ideia de que um satisfaz e o outro não, ou de anulação da existência de um em relação ao outro. Não há anulação, existe unidade, existe busca de sentimento comum para o outro. E como vivemos isso em nossa velhice, como vivemos isso com o outro, quando o prazer, perdemos muitas vezes os nossos desejos do ponto de vista da sexualidade. O prazer de estar ao lado do outro, do viver com o outro, do poder cuidar do outro, do poder ser cuidado pelo outro. Isso aqui, gente, eu quero chamar a atenção, porque muitas vezes nós só queremos cuidar do outro e esquecemos que ser cuidado também faz parte dessa relação de mão dupla, dessa relação de uma só carne, de uma só essência. Cuidar e deixar-se ser cuidado. Isso é fundamental na vida conjugal. E aí eu vou, mais uma vez, extrapolar essa realidade da intimidade do casal e vou trazer isso para a ideia de família. Porque justamente quando chegamos nessa geração em que nós temos na Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, a geração mais idosa, nós estamos vivendo não só enquanto casal, mas vivemos enquanto família. E aí nós temos os filhos, temos os netos, temos muitas vezes bisnetos. E essa relação é o que vai
ser fundamental para compreender a importância de aproveitar o prazer da vida. Aproveite o prazer de viver ao lado dos seus filhos, ao lado dos seus netos, seus bisnetos. Porque muitas vezes nós questionamos o comportamento do neto, do bisneto, que não nos agrada. E isso, às vezes, afasta o neto, afasta o bisneto, afasta o filho, afasta a filha da nossa presença, do nosso lado, simplesmente porque nós não concordamos com o time de futebol dele. E aí nos afastamos e deixamos de aproveitar os momentos de intimidade familiar, simplesmente porque discordamos de práticas, de costumes, ou porque meu neto casou com a menina, minha neta casou com um menino que eu não gosto. Eu não quero viver, não quero que meu marido, minha esposa conviva com a família dele. Vamos aprender a cuidar e sermos cuidados. Irmãos, eu tenho uma experiência muito ruim na minha vida. Um período da minha vida, logo, como vocês sabem, fui casado 2 vezes, fui casado pela primeira vez e me separei depois de 5 anos de casado, casei em 88, me separei no início da década de 90. Uma das coisas que eu sinto um peso muito grande na minha existência é porque eu me afastei da minha família, da minha mãe, do meu pai, da minha avó, que foi quem me criou, porque eu me fechei tanto nessa relação conjugal que deixei de aproveitar a presença da minha avó. Minha avó ficou doente, minha avó teve um infarto, minha avó quase morre naquele período, e eu não pude estar ao lado dela. Eu me privei e privei minha avó de estar comigo. Privei minha filha de viver com a avó. No caso, a bisavó. Privei. E por que eu privei? Porque eu não entendi que minha avó sozinha, só tinha a filha, né? Precisava também desse amor, desse carinho, dessa intimidade do neto. Viver a vida. Então eu deixei de aproveitar a presença da minha avó. Já falei com vocês em relação ao meu pai também, como eu me privei de estar ao lado do meu pai. Né? Nesse domingo faz exatamente 1 ano que meu pai morreu. Sinto falta dele, mas eu trago já comigo um sentimento mais confortável, porque durante 3 anos eu pude trazer meu pai para morar comigo e pude contar com a presença dele, pude aproveitar o prazer da vida de estar ao lado dele. Então Deus nos faz uma só carne para que possamos viver essa relação de intimidade enquanto casal, enquanto família, porque isso é prazer, isso é prazeroso estar ao lado de quem nós gostamos. Vamos cuidar e nos deixar ser cuidados. Essa é a ideia de uma só carne. Além dessa ideia, nós precisamos também entender que existem diferenças, sim, diferenças entre homem e mulher, da perspectiva até do nosso modo de criar, né, como há uma questão cultural na criação dos homens e das mulheres, além das questões biológicas, há uma questão cultural, e a nossa formação cultural faz com que nós, do sexo masculino, tenhamos desejos, olhares, projetos de vida diferentes da formação da mulher em relação à sua formação cultural, que, a depender da geração, foi voltada para cuidar da casa, foi voltada para se dar mais do que receber, né? E os homens a mais receberem do que se dar. Essa relação é cultural, a formação do ser homem e de ser mulher é uma questão cultural, isso já foi provado, tá certo? E aí dentro aí a gente tem o patriarcado, a gente tem o sexismo, uma série de elementos que apontam para essa perspectiva do modo como nós culturalmente estabelecemos a nossa relação do ser homem e do ser mulher. E essa formação do ser homem e ser mulher na perspectiva cultural faz com que, quando cheguemos em alguns momentos de nossa existência, nós não tenhamos
prazer em nossa existência. Na perspectiva da sexualidade, muitas vezes, o homem feito para apenas satisfazer a si, não pensando na parceira, a parceira apenas satisfazer o desejo do outro. Culturalmente, esse olhar da formação do homem e da mulher na cultura patriarcal, assim foi estabelecida. Mas aí, mais uma vez, eu extrapolo a perspectiva da intimidade e coloco nos prazeres como um todo. A mulher, dentro dessa formação cultural, ela foi feita para estar na cozinha cozinhando para os outros. Ela não cozinha o que ela gosta de cozinhar. Ela faz o almoço, o bife que o filho gosta, e faz o macarrão que a neta gosta, faz o feijão que o marido gosta. Ela não está preocupada em nenhum momento com o que ela gosta, mas apenas com o que o outro gosta. E às vezes faz tudo isso para satisfazer os outros, sem ter o menor prazer naquilo que está fazendo, sem ninguém perguntar quem vai lavar os pratos depois, ou quem vai passar mais tempo na cozinha, porque são 4, 5 pratos diferentes para satisfazer as mais diferentes demandas. E muitas vezes vamos almoçar na casa de nossa avó, no caso da nossa mãe, mais idoso, mais idosa, ficamos todos na mesa, na sala, reunidos, isso em tempos fora da pandemia, né? Todos na casa, reunidos, falando, e ela lá cozinhando, e acaba tudo. Muitas vezes, ela depois vai lavar tudo sozinha. A depender das casas, as mulheres vão para a cozinha, aí vai a filha, vai a nora. Os homens ficam ali, esperando começar o jogo às 4 da tarde. Culturalmente, assim fomos formados, e nessa formação cultural, muitas vezes, ou sem errar, na maioria das vezes, as pessoas não percebem que o prazer na vida apenas para o outro faz com que anule a si mesmo. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados nesse processo de criação, Deus nos fez uma só carne, e sentimos prazer quando damos prazer ao outro, mas o outro também, por ser a sua carne, vai sentir prazer e nos dar prazer. É uma relação de mão dupla. Esse estar em família, viver os prazeres da existência na presença de Deus, na relação com o outro, passa também por entender essa necessidade do outro. Então, nós já perguntamos à nossa mãe, nossa avó, nossa esposa, nosso esposo, nosso filho, nossa filha, se eles gostam daquilo, se eles querem aquele momento, qual o prazer que eles têm. Eu quero colocar com isso, irmãs e irmãos, que as diferenças culturais que nos fez entre homens e mulheres foram diferenças que geraram culturalmente apenas a satisfação do homem, não só na intimidade do quarto do casal, mas também no dia a dia. É preciso repensarmos isso. Ou melhor, as gerações mais recentes já têm repensado isso, mas nós trazemos ainda resquícios desses elementos de não proporcionar à mulher também a voz de dizer, isso não me satisfaz, isso não é bom, eu não sinto prazer com isso, eu sinto prazer daquela outra forma. Em todas as áreas da vida. E agora que nós estamos numa faixa etária da velhice, nossa idade mais avançada, nós precisamos não nos anular, mas dizermos as coisas. Não, eu não gosto disso. Eu não gosto. Ou eu gosto. Eu gosto de tomar sorvete. Eu gosto de passear. Eu não gosto de ficar em casa. Vocês não vão para o cinema? Me leve também para o cinema. Também quero ir para o cinema. Principalmente enquanto um casal em que houve a perda de uma das partes não está mais junto e aquele está sozinho. Esse, mais ainda, precisa do filho, do neto, da filha, da nora, do genro, do outro, para que juntos possam sentir prazer na vida. Vamos compreender
que as diferenças entre homem e mulher, que culturalmente foi estabelecida sobre nós, levou muito mais a mulher anular-se do que o homem. A igreja não pode ser espaço dessa anulação em todas as áreas da vida. E por último, irmãs e irmãos, a nossa lição nos coloca um dos tópicos da lição, o amor como fundamento da relação sexual. Lá atrás, na minha juventude, quando a gente estava naquela discussão lá, né, do mais puro que o diamante e uma bênção chamada sexo de Robson Cavalcante, sempre dizíamos isso, essa é a palavra que era comum nas palestras da juventude, né, que o que deve nos impulsionar a vida sexual deve ser o amor, o sentimento para com o outro, o desejo de ser feliz com a esposa, com o esposo, a construir uma relação com base, com fundamento no amor. Isso ficou muito forte, isso muito marcou a minha existência, e quando eu e Jailza, mais de 25 anos atrás, começamos a namorar, essa foi uma das coisas que pautou a nossa relação. E eu quero trazer essa palavra justamente para pensar qual tem sido a base das nossas relações, não só conjugais, na relação sexual com base, com fundamento no amor, mas as nossas relações familiares como um todo. Que fundamenta e que estabelece as nossas relações? São as dependências sentimentais, financeiras? Qual é a base que vai estabelecer a nossa relação com o outro? Quando o amor é a base, o amor aponta para perdão, o amor aponta para a compreensão, o amor aponta para a verdade, o amor aponta para a abertura, para estar nu e não se envergonhar. Então, o amor aponta para várias perspectivas da vida, e aí quando vem o erro do outro, o amor aparece como perdão, como uma base para garantir e gerar perdão. Quando acontece a decepção com o ato do outro, que fez algo que nós não esperávamos, nós temos a ideia da compreensão. Não, você fez uma coisa que eu não esperava, mas eu compreendo por te amar, compreendo a tua ação e vou então buscar alguma coisa diferenciada, alguma coisa que vai nos levar a esse nosso modo de viver. O amor é a base de toda e qualquer relação. Das relações conjugais, das relações familiares, das relações da igreja. Quando nos relacionamos a partir do amor, podemos entender muitas das ações do outro. Inclusive, aquele ponto anterior que eu estava falando da relação homem-mulher, vamos perceber o outro como ser igual a mim e terei a necessidade de sentir prazer nele, nela, e que ele e ela sinta prazer em mim, essa relação de mão dupla em todas as áreas da nossa existência. Qual é a base das nossas relações? Às vezes, nas relações entre pais e filhos, nós dizemos que amamos, mas a nossa relação muitas vezes não é de amor. Sinceramente, é uma relação de cobrança. Que nós queremos que os nossos filhos tenham os comportamentos que nós gostaríamos que eles tivessem. E eles tiveram uma outra caminhada, têm uma outra compreensão de realidade a partir daquilo que eles viveram, daquilo que eles construíram na existência deles. Nós, nas relações com os nossos filhos, muitas vezes, nós projetamos neles as nossas expectativas. Então, a relação de cobrança, não de amor. É uma relação de, como eu posso dizer,
de querer com que eles se comportem como nós achávamos que eles deviam se comportar. Como nós fazíamos quando eles eram pequenos, agora eles são adultos, não fazem mais. E não tem um amor. Então, quando esses nossos filhos chegam diante de nós para dizer algo, para pedir algo, para cobrar, ou nos cobrar no sentido de nos dizer algo que às vezes possa nos machucar, nos contar uma experiência deles, nós rejeitamos. Onde está o amor? Onde está a relação de amor como fundamento? Em relação aos nossos pais. Quando nossos pais vêm e dizem assim, você podia estar mais presente na minha vida. Eu estou velho, queria que você estivesse mais do meu lado. Eu sinto falta do seu abraço, eu sinto falta de sua presença na minha vida. Não tenho tempo, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. E não paro para escutar o pedido de presença que o meu pai, que minha mãe, que meu avô, que minha avó faz. Eu não paro para ouvir, porque eu não estou com a base, o amor não é a base dessa relação. Mas já estou lá, eu não já pago suas contas, eu não levo já você no médico, eu não já levei você semana passada para passear no shopping, o que é que você quer mais? Essa é a base do amor? Quando o nosso pai está apenas querendo, eu quero estar ao seu lado, eu quero ter prazer em estar com você. Olha o prazer da vida, mais uma vez, acontecendo. Irmãs e irmãos, nós somos chamados a viver a vida com prazer. Não só os prazeres sexuais, também os prazeres sexuais, mas somos chamados a viver todas as áreas da nossa vida a partir do gozar a vida, do estar na presença de Deus, gozando a vida na presença do Senhor. E quando Deus nos colocou num contexto familiar, Ele nos colocou para vivermos essa existência nessas relações familiares. A lição de hoje me faz pensar como nós temos vivido a nossa existência. Como temos vivido esses prazeres? Como nós temos nos relacionado com o outro para aproveitar e gozar a vida com a mulher que eu amo, com o homem que eu amo, com os filhos e filhas que eu amo? Como nós temos gozado a vida com as pessoas que nós amamos? Fica essa reflexão, fica esta mensagem para hoje. Como nós temos gozado a vida. Vamos louvar o Senhor. Na volta a gente ora, tem os avisos e encerra a nossa escola bíblica dominical de hoje. Deus abençoe. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre e Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar.
Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abra teu coração e recebe Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Amém, irmãs e irmãos. Hoje à noite nós temos culto com Santa Ceia. O culto é do presbitério, o presbitério do Salvador hoje é primeiro domingo do mês, então vai fazer um culto, o culto de Santa Ceia, um culto que também aponta para nós lembrarmos daqueles irmãos e irmãs, parentes, amigos, que o Senhor já chamou à sua presença. Então, entender que a graça de Deus, ela nos conforta, inclusive nos conforta quando nós temos a lembrança daqueles irmãos e irmãs que já partiram para a glória celestial. Hoje à noite nós temos o culto do presbitério com Santa Ceia, então, às 18 horas, né, aquele horário lá como estreia programada, inicia o culto do presbitério. Prepare a Santa Ceia, prepara lá a taça, prepara o vinho, porque juntos vamos participar desse momento de Eucaristia, da Santa Ceia do Senhor, às 18 horas. Tá certo? Na semana eu fiz algumas visitas e a semana que entra agora eu tenho mais algumas visitas programadas. Devo ir em alguns lares essa semana, eu aviso antes, telefono antes, marcando com vocês, e vou entregar as revistas daqueles que faltam. E se você, por acaso, não estiver em casa, mas de autorizar, eu posso deixar na portaria do prédio ou com alguém que esteja em sua casa. Eu vou procurar deixar o máximo possível de revistas essa semana. Uma outra coisa que eu queria lembrar aos irmãos são os nossos cultos de oração via WhatsApp. Essa semana a gente teve uma alegria no grupo de oração que eu participo. Moisés participou conosco do culto de oração. E o grupo de Milton, Romália, Vera Bispo, né, Marina Vera, eu cheguei para visitar a Vera na hora que ia começar o culto. Então eu participei assim, meio que atrapalhado, meio que correndo, participei do outro grupo de oração na quarta-feira, né? Mas vamos lembrar dos grupos de oração no WhatsApp, são momentos bem interessantes, bem agradáveis estarmos juntos nesses dias. E aí eu quero trazer o outro aviso para a igreja, essa é uma novidade para a igreja.
agora no dia 3, então terça-feira, agora, às 8h30 da noite, vamos voltar com os nossos estudos bíblicos da semana. Como nós fazíamos no presencial, a cada 15 dias, estão lembrados lá do pastor Nelson, a cada 15 dias ele se reunia com vocês nas quintas-feiras, nós vamos nos reunir a cada 15 dias nas terças-feiras. Terça-feira, 7h30 da noite, 19h30. Então, às terças-feiras, começando agora, dia 3, às 19h30, vamos nos reunir pelo Google Meet. Eu vou colocar o link no grupo da igreja. Os irmãos que não estão no grupo da igreja, mas que eu mando a mensagem para vocês, vão receber também o link para participar do nosso estudo bíblico a partir dessa terça-feira agora. Então, a cada 15 dias, nós teremos estudos nas terças-feiras, 7h30 da noite, no Google Meet. Por que o Meet? Porque é uma plataforma em que a gente pode fazer perguntas, a gente vai se ver, vai lá estar a telinha lá, a gente vai estar na telinha conversando, falando. É um grupo fechado, só vai participar quem estiver na sala, mas qualquer um de vocês pode, clicando no link, entrar, a sala está aberta. Você pode entrar e acessar, participar, e lá vamos poder estudar a palavra de Deus a partir dos estudos virtuais, por enquanto. Tá certo? O conselho reuniu semana passada e entendeu que ainda não é hora de abrir o nosso templo. No final do mês de novembro, vamos voltar a nos reunir para fazermos uma nova avaliação e aí nós passamos mais informações para vocês nesse processo aí de abertura ou não do templo, dos nossos templos. Certo, irmãs e irmãos? Que bom, muito bom estar sempre com vocês. Hoje à noite, 18 horas, nosso culto do presbitério. Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida, te agradecer pelo cuidado, pelos prazeres da vida. Nesse instante eu quero te agradecer pela vida do teu servo Arildo, que no próximo dia 3 vai comemorar mais um ano de vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa Arildo, toda a sua existência, dando paz, saúde, sabedoria a teu servo. Que ele possa continuar, ó Deus, crescendo nos teus conhecimentos, sendo luz onde quer que ele esteja, possa trazer a tua palavra, trazer o testemunho vivo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoa teu servo Arildo. Obrigado pela recuperação de Moisés e de Cleide, continua abençoando teus servos, recuperando essa enfermidade, bem como outros irmãos e irmãs que estão enfermos. Aqui lembramos de Eloy, de João Nelly, de tua serva Marilene. Em nome de Jesus Cristo, continua abençoando teus servos e tuas servas. Muito obrigado a Deus por tudo, dá-nos um domingo de bênção, prepara-nos para o culto mais tarde com Santa Ceia e que juntos possamos aprender mais do Senhor todos os momentos de nossas vidas. É em nome de Jesus que nós te oramos e juntos oramos a oração que teu Filho nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz do Senhor esteja com vocês, irmãs e irmãos. Tenhamos todos uma excelente semana, um excelente domingo e um culto abençoado hoje às 18 horas. Fiquem em paz.